Bom, o assunto do webinar de hoje é proteção perimetral com fibra óptica. Nós vamos falar de dois produtos do portfólio da Senstar, um deles o FP400 e o outro o FP1150. Nós vamos ver como que ele funciona e tudo mais, e principalmente marcar a diferença quando é uma oportunidade interessante para o FP400 e quando é uma oportunidade interessante para o FP1150. Então, a gente vai rapidamente fazer um overview, né, da questão do monitoramento perimetral. Vamos abordar um pouquinho sobre as tecnologias, uma vez que nós já temos os webinários anteriores como bagagem, né, para seguir avançando nesse assunto. E, além disso, nós vamos entrar a fundo em sensores baseados em fibra. Ao longo da apresentação, perguntas podem ir sendo feitas pela nossa ferramenta, o Newton vai estar acompanhando. Algumas perguntas mais simples, o próprio Newton já vai respondendo pelo texto. E ao final nós vamos levantar as principais perguntas para a gente abrir uma discussão. Voltando no nosso segundo webinar, quando nós abordamos a questão de forma mais genérica, né, de forma teórica, a questão do monitoramento perimetral, nós abrimos diversas tecnologias e hoje, para esses dois produtos, nós vamos falar principalmente de sensor de cerca em muro, né, ou cerca ou muro, e também sensores subterrâneos, enterrados. E aí nós vamos tratar tanto do FP400 quanto do FP1150. Quando a gente fala de monitoramento perimetral por cabo, nós temos uma primeira definição que seria cabo microfônico ou fibra óptica. No webinar da semana anterior, da semana passada, que está até disponível no nosso canal no YouTube, nós escorremos bastante e aprofundamos a questão do cabo microfônico, né, que é parte da nossa solução FlexZone. E então a gente viu lá algumas características. Então ele é um cabo metálico, ele foi uma solução usada aí para os primeiros sistemas de monitoramento perimetral por cabo. Além disso, ele é talvez o seu grande diferencial seja mais fácil instalação e manutenção, uma vez que não te demanda ferramentas específicas. Por outro lado, quando a gente vai trabalhar uma solução de monitoramento perimetral baseado em fibra, a gente tem aí algumas vantagens. Então, a gente está falando de um condutor que é baseado em plástico ou vidro e que, por conta disso, ele não vai ter nenhum item energizado ou condutor em campo, ele vai ser imune à interferência eletromagnética e a raios, né, por exemplo, que vai fazer dele seguro para atmosferas explosivas. Além disso, pelo material, pela construção dele, a vida dele acaba sendo mais útil, a vida dele acaba sendo mais longa, em torno aí de 25 anos. Além disso, né, uma característica do nosso produto, quando você está trabalhando um cabo e você tem mais vias daquele cabo disponíveis, aquelas vias podem ser usadas para fazer transmissão de dados. Então aqui a gente marca bem a diferença. Cabo microfônico, fibra óptica. Cada um vai ter a sua melhor aplicação, desde restrições de ambiente, simplificação na hora de instalação e manutenção. Então, na verdade, aqui é importante a gente fixar quais seriam os objetivos e quais seriam as características do projeto, né, para poder fazer o melhor desenho. Em relação à fibra óptica, como a gente estava comentando, nós vamos abordar o FP400 e o FP1150. O FP400 é um sensor de fibra óptica montado em cerca e otimizado para perímetros menores. Além disso, a característica principal do FP400 é que o alarme dele é por zona. Além disso, por processador, são até 4 zonas, cada zona de até 300 metros de comprimento de cabo. Ou seja, cada processador consegue monitorar até 1.200 metros de cabo. Além disso, ele também já conta com as integrações, né, para SMS, VMS e PSIMs. E ele é uma solução ótima para sites menores, uma solução super econômica.
Quando a gente apresenta o FP 1150, o FP 400 fica mais marcado do porquê dessa melhor adequação. Então, o FP 1150 é um sensor de fibra ótica para monitoramento tanto de perímetros em cerca, quanto enterrado e também em topo de muro de alvenaria. Além disso, ele também é capaz de fazer o monitoramento de tubulação, ou seja, ele acaba sendo até mais flexível, ele tem um número maior de aplicações para instalações. Mas vamos seguindo. Um outro diferencial marcante do FP 1150, quando comparado ao FP 400, é que o alarme do FP 1150 é no metro, com a precisão de mais ou menos 4 metros. E por processador, eu posso criar até 1440 zonas. Perfeito. Como a gente comentou no webinar anterior, quando a gente falou de FlexZone, que também tem essa precisão no metro, a gente já introduziu a questão das zonas. As zonas elas são usadas, né, para facilitar o monitoramento. Então, vamos ir trabalhando aí a questão de como que é feita a detecção, se é por zona, se é por metro, e como que as zonas podem ser usadas para fazer o monitoramento. Além disso, né, o FP400, ou o FP 1150, como a gente pode ver aqui, ele pode fazer monitoramento de até 80 km de cabo, ou então 40 km com imunidade a corte. Então, a gente consegue ver que já existe uma grande diferença aí entre projetos ou sites a serem monitorados por FP400, projetos ou sites a serem monitorados pelo FP 1150. A gente, eventualmente, por especificidade de projeto, podemos trabalhar o FP 1150 sim, em sites menores, ou o contrário, também o FP 400 em sites maiores. A regra global, quando a gente está trabalhando esses produtos, né, é o FP 400 para sites menores ou mais simples, o FP 1150 para sites maiores ou mais complexos, que demandam aí uma maior resolução para zona de tentativa de intrusão. Então, como eu estava comentando, a aplicação do FP400, aplicação em cerca, ele vai detectar principalmente escalada, corte ou elevação da malha, né? Em malhas flexíveis, com uma única passagem de cabo, você consegue monitorar até 4,3 metros de altura. E, além disso, o FP400 tem uma característica interessante, que entre o processador e o início do perímetro a ser monitorado, você pode manter um cabo de até 20 km. Ou seja, se a sua cerca está distante da sua sala, por exemplo, do seu data center, onde esse equipamento pode ficar instalado, né, no caso dele não ter um painel para ambiente outdoor, para ambiente externo, você pode trabalhar um cabo sem sensoriamento por até 20 km até o início dessa cerca. Então você consegue aproveitar a infraestrutura que você tem. O FP 1150, como a gente estava comentando, ele pode ser aplicado em cercas, fazendo o mesmo tipo de detecção, escalada, corte ou elevação da malha da cerca. Quando enterrado, ele vai detectar pessoas caminhando, correndo ou rastejando. Além disso, ele também vai detectar veículos leves ou pesados, escavações, seja ela feita de forma manual ou mesmo com auxílio de máquinas. E ele também vai detectar movimentações dentro de túneis, né? Quando instalado em topo do muro, ele vai detectar escaladas, seja com auxílio de uma escada, ou com uma corda, ou mesmo com as mãos nuas, né? Além disso, ele também vai fazer a detecção de uma tentativa de rompimento de muro. O cabo sensor pode proteger tanto a borda externa, quanto externa e interna, ou até mesmo a parte superior do muro. Uma outra solução também, que nós também recomendamos, é que caso você tenha, por exemplo, um muro de alvenaria, você pode, por exemplo, optar por uma instalação, por exemplo, de uma cerca projetada para o lado de fora e fazer a instalação do cabo nessa cerca, nesse alambrado. Uma figura até mais detalhada a gente disponibilizou na última apresentação. Perfeito. E aplicações? Onde nós podemos trabalhar o FP400 e o FP1150? Então, para aplicações menores, por exemplo, onde nós
não temos grande detalhamento no perímetro, eu trago para vocês como exemplo algo semelhante que a gente trabalhou o FlexZone, para mostrar que eles têm aplicações semelhantes. Se de repente o cliente final ou o próprio integrador tiver preferência, por exemplo, por trabalhar com sensores baseados em fibra, você pode partir para o FP400 e fazer, por exemplo, um monitoramento de uma propriedade, por exemplo, de energia solar, que aqui a gente está vendo um exemplo, por exemplo, com 3.800 metros de comprimento de cabo, ou até mesmo uma subestação de energia. Então, o que é o interessante aqui? A gente tem um perímetro que não vai ter muitas curvas, você vai ter uma grande visibilidade. Então, o fato de ele ter 4 zonas em 1.200 metros de cabo não vai ser um fator que vai atrapalhar, por exemplo, a operação, a segurança. Pelo contrário, e você vai estar trabalhando com uma solução baseada em fibra. Em relação, por exemplo, ao FP1150, como a gente comentou, ele vai ser muito interessante para perímetros maiores ou mais complexos. A gente tem um caso de um aeroporto, até um aeroporto real, que é que trabalha a nossa fibra, né? A gente não pode abrir os nomes, mas a gente tem mais ou menos um perímetro aproximado de 12 quilômetros. Então você vai conseguir ter uma precisão no metro, com um erro de mais ou menos 4 metros. Então você pode facilmente deslocar uma equipe de pronta segurança e tudo mais. Então são alguns exemplos de aplicações. Em relação à escala, no sentido de tamanho dos equipamentos, é importante que o processador do FP1150 é um equipamento que respeita os padrões de equipamento de rack de 19 polegadas. Então ele vai ter, daqui a pouco a gente vai entrar no detalhamento dele, mas ele é equipamento de 4 U's de altura, né? Então, acho que é um tamanho conhecido. O FP400, por outro lado, é um equipamento muito menor, mais compacto. Então, assim, esse slide é muito mais no intuito de referenciar os equipamentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um perímetro de até 1.200 metros de cabo, né, que vai dar pouco mais ali de 1.000 metros de perímetro efetivo, né, a gente consegue fazer com equipamento muito pequeno, muito compacto, que também não vai demandar uma grande infraestrutura, por exemplo, de hardware e rede, por exemplo. Em relação ao FP400, as partes que compõem o sistema são muito simples. Mas eu vou fazer o seguinte, antes da gente continuar, eu quero aproveitar a oportunidade para verificar se alguém tem alguma dúvida. O Newton está me acompanhando e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né, a gente já pode ir verificando se ficou alguma dúvida em relação aos produtos, né, a ideia geral de aplicação deles. E agora nós vamos entrar um pouquinho no detalhamento das partes que compõem eles. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir mandando que a gente já vai respondendo durante a sessão. Perfeito, Newton. Vou deixar o pessoal, se tiver dúvida, mandando para você, a gente vai dando sequência. Qualquer coisa você me interrompe e a gente recupera aí essas perguntas. Então, em relação ao FP400, mais uma vez ele é um equipamento muito pequeno. A gente tem as dimensões dele, né? Aí no slide é mais ou menos 17 centímetros de largura, 14 centímetros de profundidade. Ele é bem pequenininho, pouco menos de 5 centímetros de altura. É um equipamento PoE. As fibras já são conectadas diretamente nele. Se ele for, por exemplo, instalado em um ambiente externo, a gente já tem até um gabinete opcional para fazer essa instalação em ambiente externo. Além disso, ele tem uma USB, que já está até identificada pelo termo UCM, né, que é o nosso software para fazer a configuração. Então, ele é configurado via essa porta USB. Uma vez feita a primeira configuração, essa configuração pode ser ajustada depois via rede, de forma bem simples. Então, você tem esse pequeno equipamento aí que vai fazer até 1.200 metros de cabo. Perfeito.
Como eu comentei, cada equipamento desse faz até 4 zonas de até 300 metros. Para fazer a marcação do início e o fim de cada zona, nós temos os kits que vêm com um módulo de início e 2 espelhos que fazem um módulo de fim. Além disso, a gente também tem a caixa para acomodar os equipamentos que vão fazer esse módulo de início e fim de cada zona. O mais importante de comentar aqui em relação ao FP400. No webinar da semana passada, quando a gente fala de FlexZone, eu comento que tanto o processador quanto o cabo sensor são produtos importados. Quando a gente comenta do FP400, nosso equipamento, o equipamento importado é apenas o processador, os kits de zona, caixas de emenda. O cabo sensor, nós já temos algumas fibras de fabricantes que têm esse cabo aqui no Brasil, de forma local. Então, conosco, você vai ter que adquirir apenas processador e os kits de zona e as caixas de emenda. E o cabo sensor, a fibra óptica, você vai poder trabalhar com fabricantes locais. Fred. Oi. Temos uma pergunta que é pertinente para o momento. Tem uma outra que eu vou comentar no final, mas essa encaixa no momento. A ideia de montagem do processador é a mesma do FlexZone. A cada certa distância temos que ter um processador e alimentação de energia? Perfeito, ótima pergunta. Na verdade, diferente do FlexZone, como aqui nós estamos falando de um sistema baseado em fibra, eu não consigo cascatear os equipamentos. Eu não vou conseguir, porque o cabo sensor do FP400 ele não vai levar energia. A opção que eu tenho para o FP400 é, dentro de um data center, eu faço a instalação dos processadores e tenho até 20 quilômetros de fibra para começar o monitoramento na cerca. Então, posso centralizar os equipamentos e levar o cabo até o início da zona que ele vai começar a monitorar. A outra opção, só que aí nesse caso eu teria que levar infra de rede, por exemplo, cabo metálico, né, até o local, ou mesmo via fibra e depois fazer a transformação disso, mas eu posso colocar esse processador instalado dentro de um gabinete em campo. Aí tem... Desculpa, se tu voltar naquele slide que tem o desenho do perímetro, acho que é o slide 6, dá para explicar bem o que tu está dizendo. Não, perfeito. O que acontece? Até nesse slide aqui, nesse webinar, a gente não aborda isso, mas nós temos alguns desenhos já que exemplificam bem como que poderia ser feita a instalação, onde eu tiver um perímetro que demande mais do que 1.200 metros de cabo, ou seja, que eu partiria para um segundo processador. Perfeito? Isso, mas então... o que eu tô, desculpa, Fred, o que eu estou dizendo é o seguinte, ou aliás, o que tu explicasses é o seguinte, se esse perímetro que está na imagem aqui, ele tem até 1.200 metros de cabo, eu vou precisar de um processador que está lá dentro daquela casinha. Se ele tiver mais que 1.200, por exemplo, eu quiser fazer 2.000 metros, eu vou ter 2 processadores iguais dentro da casinha. E aí eles saem, o cabo sai e entra na cerca. Não tem um processador lá na metade do caminho. Os 2 estão dentro da casinha. Isso, exato. É como a gente estava comentando, você tem duas opções. Você pode manter os 2 processadores dentro da casinha e levar o cabo até o início da primeira zona. Fechou as 4 zonas, você sai com outro cabo da casinha e vai começar a zona 5, que é monitorada pelo segundo processador. Então você tem que sair com o cabo da casinha desse segundo processador. Então você faz essa instalação centralizada. Talvez seja a forma mais simples assim de fazer o gerenciamento disso. Perfeito, obrigado, Fred. Perfeito. Então, eu acho que em relação às partes do FP400, eu acho que já está mais claro. Processadores, módulos de início e fim de zona, caixa de emenda para acomodar esses módulos de início e fim, e a fibra, que você pode adquirir aqui no mercado nacional, modelos já homologados para trabalhar com essa solução.
Então, perfeito. E como que funciona a detecção dentro do FP400? Basicamente, deixa eu desligar minha canetinha aqui. Você vai ter um transmissor emitindo, né, um feixe de luz. Ele vai ser dividido em dois caminhos. Ele vai ser refletido de volta, né, pelos espelhos, né, o fim da zona. Posteriormente, ele vai ser combinado e analisado. Então, essa característica física e da óptica é usado pelo nosso produto para detectar uma oscilação no sinal, ou seja, uma oscilação na cerca, uma tentativa de intrusão dentro daquela zona. Ou seja, dentro daquela zona que tem até 300 metros de cabo, a gente vai conseguir detectar uma tentativa ou não de intrusão. Ou seja, nessa solução aqui eu não consigo te dizer exatamente naquela zona. Eu sei que aquela zona está alarmada. Fred, Oi. Um ponto que eu queria destacar é que essas zonas, talvez eu tenha tocado já antes, mas acho que aqui é bem pertinente, essas zonas elas são físicas. Uma vez instalado, você não consegue alterar ela logicamente no software. É a caixa de emenda que define o início e o fim de cada zona. Então ela é física. Durante a instalação a gente define as zonas e ela vai ficar durante, né, para sempre com aquela instalação, a não ser que tenha uma alteração física em campo da fibra. Perfeito. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, quando a gente fazer a comparação com o FP1150 em relação aos princípios de configuração dessas zonas. Perfeito. Então agora a gente vai falar das partes que compõem o FP1150. Então, dentro do o processador do FP1150, ele tem a cara de um servidor, de uma máquina que você vai encaixar ela dentro de um rack de 19 polegadas, né? Vai ocupar 4 unidades de altura e cada processador desse vai ter 2 sensores, cada sensor vai fazer até 40 km. Então você vai ter a possibilidade de fazer até 80 km, né? Sem unidade a corte, ou 40 km com unidade a corte. A gente já vai entrar nesse detalhamento dessa diferença. Como eu estava comentando, é um servidor, é uma máquina que tem um processador que vão ter discos rígidos e tudo mais. Então aqui a gente tem até uma consideração rápida, que ele usa discos SSD para garantir ainda a maior potência na análise desse sinal. Caixas de emenda, módulos de início e fim também, módulos de início e fim do sensor. Importante a gente destacar aqui que esses módulos de início e fim não são módulos que definem zona, é apenas o início e fim do sensor, um por cada sensor, né? Vamos dizer assim, é da composição do item. Você não vai ter isso em campo. Caixas de emenda que vai estar associado com os rolos de fibra que você estiver usando, né, para fazer a complementação da fibra no perímetro. Caixa, no caso, se você estiver trabalhando com soluções de enterrada, por exemplo, para fazer a acomodação das emendas e dos loopings de serviço, que nós temos como boa prática, né? Uma das boas práticas, manter uma quantidade de fibra para caso tenha um corte ou mesmo para manutenção, você ter fibra de sobra para poder fazer esse reparo. E como que funciona o FP1150? Ele é um pouquinho mais complexo que o FP400. Basicamente, ele vai funcionar como um OTDR, então você vai ter, na verdade, um grande processamento em torno do sinal que é refletido dentro da fibra, né? Então, a luz reflete de vários pontos de dispersão e pode contribuir de forma construtiva ou destrutiva, dependendo da fase relativa do sinal. Então, vamos fazer rapidamente uma animação que explica como que isso funciona. Ou seja, dentro da fibra você já tem algumas imperfeições, que vão servir aí como os nossos interferômetros, né? E dentro dela eu já vou ter diversas reflexões.
Quando eu tenho, por exemplo, uma tentativa de intrusão, que eu vou ter uma reflexão diferente do padrão, o processador consegue identificar isso e ele vai processar uma tentativa de intrusão. Então, basicamente, o que eu faço dentro do FP400, um por zona, é que ele tem uma quantidade, vamos dizer assim, talvez incontável dentro da fibra. Então, você está analisando com uma resolução maior. Por isso, a gente consegue trazer aqui uma resolução de mais ou menos, uma resolução com precisão no metro, um erro de mais ou menos 4 metros. Nenhum retorno de sinal é necessário a partir do final do fim da fibra ótica. Se o cabo for cortado, né, a detecção ainda será fornecida até o ponto de corte. Então, diferente do FP400, que depende desses espelhos, né, no final de cada zona, para ter o monitoramento daquela zona, o FP1150 ele não precisa de nenhum equipamento no final da fibra para marcar um fim de zona, um fim de perímetro monitorado. Por isso que ele consegue continuar monitorando até o ponto de corte. Nesse slide, o nosso objetivo é exemplificar uma instalação sem imunidade a corte e com imunidade a corte. Fred, Oi. antes de tu entrar nessa aí, só uma pergunta que acho que tu pode explicar tecnicamente melhor que eu. Até quantas emendas de cabo pode fazer para um 1150? O que é recomendado? Boa pergunta. A gente tem algumas referências de boa prática, né, no tocante à atenuação do sinal. Essa informação eu vou ficar devendo, mas a gente pode verificar posteriormente. Ô, Newton, até se você puder pegar o nome para mim da pessoa que fez a pergunta, que aí a Sem gente dúvida, está registrado aqui. A gente tem o guia de boas práticas e sempre a gente recomenda, né, quanto menos emendas melhor, porque atenua, mas tem lá no guia do produto a definição, a gente olha direitinho, depois até quando mandar a apresentação, a gente já manda com essa resposta também para todo mundo. Perfeito. É até importante destacar, como o Newton estava comentando, nós já temos alguns manuais de boas práticas de instalação que ele vai abordar todas as especificações necessárias, né, e dúvidas que talvez venham a surgir. E, além disso, no final a gente vai disponibilizar o contato para vocês. Se tiver alguma outra dúvida também, a gente depois compartilha o conhecimento. Tá, então vamos voltar à questão da operação do sistema, seja de forma não imune a corte, trabalhando o processador na máxima capacidade, ou imunidade a corte. Então, quando a gente trabalha ele de forma não imune, que a gente vai trabalhar o máximo, por exemplo, no caso, até 80 km para o processador, os cabos, cada canal vai cobrir o perímetro e vai finalizar num módulo terminador, né? Num módulo de fim não de fim de zona, de fim do cabo sensor. No caso, se eu tenho um corte nesse tipo de instalação sem imunidade a corte, eu passo a não ter o monitoramento do perímetro que está indicado no pontilhado. Deixa eu indicar para vocês, eu não sei se está visível. Então, onde está o pontilhado, o tracejado, a gente não vai ter o monitoramento do perímetro. Todo o restante do perímetro que está sendo coberto pela fibra azul ou pela fibra amarela, continua fazendo esse monitoramento. Quando a gente trabalha uma instalação imune a corte, ela é mais robusta, né? Cada cabo sensor cobre todo o perímetro em uma direção diferente. Ou seja, os módulos de fim do cabo vão estar próximos do processador e o cabo vai estar percorrendo todo o perímetro. Na eventualidade de um corte, eu consigo cobrir um lado do corte por um dos sensores do processador e o outro lado do corte pelo segundo sensor do processador. Então você consegue, então o perímetro continua sendo monitorado sem nenhum tipo de perda. Fred, Oi.
Oi. Aqui só para complementar, esse imune ao corte, ele é uma medida de emergência, né? Quando tu teve uma intrusão, alguém rompeu a tua cerca, alguém foi lá de vandalismo e rompeu, realmente cortou o cabo por vandalismo ou cortou o cabo para invadir. Se for imune ao corte, tu consegue manter monitorando, mas não é uma solução definitiva. Quer dizer, esse cabo precisa ser consertado. Com o tempo, se cortar lá o cabo e ficar uma semana exposto, vai entrar umidade, vai danificar, vai ter problema. Então, é muito mais uma questão de emergência, né, para sites críticos, lugares que a gente não pode ficar sem monitoramento. Se tiver um corte, ele continua monitorando até que uma equipe vá ao ponto e faça a correção da fibra. Mas é importante que a fibra seja corrigida o mais breve possível. Exato, perfeito. Perfeito. Como a gente estava comentando, né, independente do produto de monitoramento de perímetro que seja usado, todos eles são integrados via Network Manager, que é o nosso software para centralizar todas essas informações e disponibilizar uma camada acima para o software de VMS, SMS ou PSIM. Né? Até importante nessa hora a gente destaca a integração nativa que a família de soluções de monitoramento de perímetro da Senstar já tem com o Symfony, né, que é o nosso VMS. Então, você já vai trabalhar tudo dentro do mesmo fabricante, já garantindo a integração e tudo mais. Além do Symfony, nós também temos o StarNet, que é uma solução de software focado para monitoramento de perímetros, que também consegue puxar câmeras, mas o nosso produto foco para câmeras é o VMS e o Symfony, né? E além disso, a gente também tem o IM, que é uma solução de monitoramento mais simplificado, para o caso, por exemplo, de você ter uma única solução de perímetro, seja ela um FP400 ou um FP1150, ou mesmo um FlexZone, que é o que a gente estava mostrando no webinar da semana anterior, você já consegue fazer o monitoramento desse perímetro. Além disso, a gente também faz integrações via hardware, né, via contato seco, também via mensagens ASCII, via TCP/IP ou serial. Além disso, a gente também já está integrado com os principais VMS do mercado. Então, desde um Milestone, Genetec, Siemens, Indigo Vision e tudo mais. Para o caso de, por exemplo, a instalação, o cliente final já ter um software, né, e por algum motivo não ter essa possibilidade de migração, é uma solução interessante para integrar proteção perimetral com monitoramento por câmeras. E aí agora eu vou explicar qual que seria a grande vantagem. Então, uma vez que você tem o seu monitoramento de câmeras instalado, você vai conseguir otimizar ainda mais a questão do monitoramento. Você vai ter uma primeira camada que vai trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, seja debaixo de chuva, de neve, tenha neblina, o cabo sensor ele não para, ele vai estar monitorando o perímetro a todo tempo. E uma vez que ele estiver integrado com o sistema de câmeras, você vai poder permitir que o seu operador, no caso de um alarme, por exemplo, dispare uma ação. Então, por exemplo, nós vamos simular uma tentativa de corte, por exemplo, da cerca. Então, dentro do FP400, quando ele identifica uma tentativa de intrusão, ele vai notificar na zona. Então, a gente pode ver que o segmento entre Z1, da zona 1, né, está sendo sinalizado como tentativa de intrusão. Além disso, possuindo um VMS aqui, a gente está até utilizando a tela do Symfony, né? Uma vez que ele faça essa detecção, ele vai chamar a câmera mais próxima. Então aqui a gente está simulando uma câmera que está olhando para a zona 1 e ele vai ter essa identificação da tentativa de intrusão. Tratamos o alarme, identificamos, vida que segue. Um segundo alarme, uma tentativa de levantamento da malha da cerca. Então o Symfony vai chamar a câmera mais próxima e permitir o operador a identificar o que está acontecendo. É importante destacar
que como o FP400 faz a identificação por zona, a gente tem um alarme na mesma zona de onde teve a tentativa de corte. Ou seja, eu não consigo identificar exatamente em que ponto do cabo. Eu sei que foi nessa zona. Então, lá no fundo, eu tenho uma tentativa de escalada, né? Então, ele já identificou que é na zona 3, essa tentativa de escalada, e já chamou a câmera que está olhando para aquela zona. Então, esse é o FP400, que vai fazer até 1.200 metros de cabo por processador, até 4 zonas, cada zona de até 300 metros. É importante comentar o até, porque se você tiver, por exemplo, um perímetro menor, por exemplo, 600 metros, você pode trabalhar zonas de 150, sem problema. Você vai fazer até 4 zonas por processador, sendo que cada zona vai ter até 300 metros. E elas não precisam ter o mesmo tamanho, né? Tu pode ter uma zona de 100, duas de 200. Exato, exato. Então você pode ajustar esse zoneamento de acordo com o seu perímetro, de acordo com o monitoramento que é feito, de forma a facilitar uma reação e de forma também a segmentar. De repente, uma zona que demanda uma atenção maior, você vai limitar ela por uma zona específica. Você não quer nenhum outro trecho que possa gerar falsos alarmes naquela zona. E como o Newton estava comentando há uns slides atrás, a configuração do zoneamento do FP400 é feita pelos módulos. Então, se eventualmente eu quiser alterar a zona, eu tenho que ir em campo e alterar os módulos de início e fim de cada zona. Perfeito. Agora nós vamos apresentar o FP1150, como que funciona a operação dele. Como a gente pode ver, no FP1150 você não tem nenhum equipamento, nenhum tipo de módulo que define início ou fim de zona. Todas as configurações de zona dentro do FP1150 são feitas via software. Então eu defino de que metro a que metro é uma zona, de que metro a que metro é outra zona. Uma vez que eu tenho um maior número de zonas, eu acabo tendo uma resolução, uma tomada de ação, um preset de uma câmera, por exemplo, ele é feito com uma maior precisão. Então, apenas para exemplificar a diferença, no caso de nós termos, por exemplo, uma tentativa de intrusão nos mesmos pontos. Então, quando a gente tem uma tentativa de intrusão no FP1150, ele vai me trazer exatamente no cabo um metro que está tendo aquela tentativa de intrusão. Então, eu posso pegar uma câmera PTZ, por exemplo, definir ela para um determinado preset, que é aquela zona que eu defini, e aí a gente vai conseguir centralizar e tudo mais. Mais uma vez, aqui a gente pode, uma vez que você esteja, por exemplo, trabalhando com o Symfony, além de preparar ou de deixar automatizado esse preset de uma PTZ, você pode disparar, por exemplo, um auto-tracking, para a partir daquele momento que a pessoa que está tentando entrar, né, dispara o alarme, a câmera já vai fazer o acompanhamento automático. Então, perfeito. Tivemos uma tentativa de alarme. Suponhamos agora que nós temos uma segunda tentativa de intrusão. Como o FP1150, mais uma vez, faz essa detecção no metro, ele vai conseguir identificar essa segunda tentativa de intrusão e esse alarme vai ser um novo alarme, vai ser um alarme diferente do anterior. Então, se a gente tiver câmeras diferentes setadas, né, para aquela zona, ele vai trazer essa informação. E o mesmo no caso, por exemplo, da escalada, lá o nosso terceiro meliante que estava tentando invadir. Então ele vai trazer esse terceiro alarme, identificando no metro, permitindo as reações aí mais exatas. Bom, a gente apresentou esse vídeo na semana passada. A gente havia comentado que ele era
um vídeo, uma demonstração, né, de um caso real nosso, que já era uma aplicação do FP1150. Eu aproveito a oportunidade para reproduzi-lo novamente, justamente para comentar das vantagens de se trabalhar com um sistema de monitoramento de perímetro, e aí, ainda mais quando eu tenho um perímetro maior ou com uma complexidade maior, essa precisão no metro vai facilitar, por exemplo, o preset, né, da câmera para a pessoa que está tentando invadir o perímetro. Mais uma vez, o preset da câmera ele é configurado para uma determinada zona. Como a gente pode ver aqui, a zona do cabo foi configurada no trecho que está presente no vídeo, e a câmera provavelmente está configurada para o meio dessa zona que foi configurada no cabo. Então, provavelmente aqui, se ele tivesse tentado entrar alguns metros antes no cabo, né, a gente teria até um outro preset. Então, isso é muito mais uma questão mesmo de ajuste em campo, que o zoneamento e o preset da câmera estavam focados aí mais no canto. Bom, a gente encerra aqui a apresentação dos produtos FP400 e FP1150. Diferente do FlexZone, onde a gente discutiu bastante a parte técnica sobre o funcionamento, sobre o tratamento do sinal e tudo mais, o nosso objetivo hoje era apresentar duas soluções para o monitoramento de perímetro baseado em fibra, duas soluções com investimentos diferentes, porque uma está focada mais para soluções menores, soluções menos complexas, e o outro produto está focado para soluções maiores, perímetros muito maiores, ou perímetros mais complexos. Até é importante comentar, depois o Newton pode entrar no detalhamento maior em relação a isso, que nós estamos até mudando, né, o estilo de trabalho do FP1150. Então ele vai se tornar ainda mais interessante, porque nós vamos ter um equipamento com uma determinada capacidade e o fornecimento dele vai ser por perímetro a ser monitorado. Então você pode ter um processador que vai monitorar até 80 km de fibra, mas você vai trabalhar ou vai licenciar um perímetro menor porque você não precisa de mais. Perfeito? Vou passar a palavra para o Newton. Boa tarde de novo. Tem uma pergunta que ficou em aberto, mas acho que eu posso comentar e tu me corrige se eu falar alguma coisa errada, Fred. Pediram para a gente exemplificar o monitoramento de dutos. A Senstar tem já em algumas aplicações, principalmente na América do Norte, alguma coisa na Europa, o monitoramento de dutos, de gasoduto e oleoduto, na verdade, através do FP1150 ou de uma versão anterior, que era, acho que 6611, alguma coisa assim. E basicamente ele funciona como um sensor enterrado, é uma fibra ótica enterrada junto ao duto, e se tiver uma intervenção de terceiros, né, que eles chamam de TPI, lá, o Third Party Intervention, ele gera um alarme, do mesmo princípio que o Fred explicou aqui, no metro, com a zona e tudo mais. O princípio é sempre o mesmo, só que vai ser um cabo, em vez de ser um cabo enterrado junto a um perímetro, vai ser um cabo enterrado junto a um duto. Em alguns casos, a gente sabe que já tem uma fibra enterrada com alguns oleodutos, gasodutos, que pode talvez ser aproveitada ou não. Isso precisa ser avaliado, o projeto e tal, mas às vezes já tem lá, foi instalado uma fibra de comunicação que ela pode eventualmente ser utilizada. Então isso tem que ser discutido no caso a caso. A princípio, a regra é que cave de novo e passe uma fibra nova. Essas eram as perguntas. Por favor, pessoal, a janela de perguntas lá está aberta. Façam suas perguntas, a hora é essa. Perfeito. Acho que espero que tenha ficado claro para vocês, né, a diferença para trabalhar, onde eu vou trabalhar uma fibra versus onde a gente vai trabalhar um FlexZone, ou então no caso de repente trabalhar até os dois, isso não seria um problema. Se de repente eu preciso de uma maior nitidez, de um maior número de zonas, eu posso trabalhar um FlexZone, e no mesmo projeto também
numa área maior eu posso trabalhar o FP400. E mais uma vez, como tudo, o mesmo fabricante, o mesmo protocolo de integração, tudo já vai estar dentro da mesma tela para monitoramento. Fred, tem uma pergunta, eu vou responder uma parte, tu responde a próxima, que é qual o tipo de fibra usada e quais os fabricantes? O Fred vai detalhar um pouquinho mais, mas assim, basicamente a gente tem trabalhado junto aos nossos distribuidores com as marcas de fibra que eles trabalham. A gente passa uma especificação, que é o que eu vou pedir para o Fred falar como é que é, e aí a gente escolhe lá um modelo dessa fibra dentro dos fabricantes disponíveis no mercado brasileiro. Isso, exato. O Newton falou bem, a gente tem uma especificação de fibra, né? Porque a gente também poderia fornecer a fibra aqui, se não for, se você preferir, a gente pode trazer essa fibra importada, também não tem problema. Mas nós temos algumas especificações técnicas de fibra, tanto para o FP400 quanto para o FP1150, que são fibras diferentes. Deixa eu só levantar aqui o detalhamento, porque eu passo para o pessoal rapidamente aqui, só um segundo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu posso responder enquanto tu procura. Se não houver ruptura, a fibra fica mantida ou precisa ser substituída? A fibra fica mantida. Se a fibra, enquanto ela estiver íntegra, ela vai ser mantida, não tem nenhum problema. Exato. Bom, eu vou fazer o seguinte, Newton. Como a gente tem, além da especificação de fibra, a gente tem algumas outras especificações do produto, né? Tanto de processador e tudo mais, de repente seja uma boa a gente organizar, né, o datasheet, por exemplo, do próprio requisito de cabo, para a gente poder compartilhar com o pessoal. Nós já temos fibras homologadas da Furukawa e da Prysmian. Isso não impede de, por exemplo, se você tiver um outro fabricante de preferência, que a gente mande essa especificação. Realmente é uma folha com alguns detalhes, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Tá. Enquanto o pessoal se organiza para mandar mais alguma outra pergunta, eu queria falar do webinar da semana que vem. Voltamos para as 3 da tarde, na quinta. Tá? E o que a gente vai fazer vai ser um pouquinho diferente. A gente vai sair um pouquinho do assunto de perimetral, vamos voltar para o assunto VMS, que é o que a gente falou lá na primeira semana. E, na verdade, nem vai ser um PowerPoint. A gente vai fazer uma instalação do Symfony. O Fred vai instalar e configurar um Symfony ao vivo, com a gente assistindo e fazendo perguntas, interagindo e tal. Vamos tentar otimizar ao máximo, né, para caber dentro do tempo. A gente sabe que não se instala no VMS em 30 minutos, mas nós vamos fazer algumas telas para poder mostrar como é que funciona a configuração, como é que configura, como é que coloca o analítico. Tá bem legal o conteúdo para a semana que vem, então eu vou depois, provavelmente agora na segunda-feira, porque amanhã é feriado, mandar o convite para todo mundo com o link de acesso, já para se registrarem. Conto com a participação de todos. Vai ser bem divertido, bem interessante essa instalação de Symfony. Não, perfeito. Já aproveitando, o Newton comentou do webinar da próxima semana, a gente vai disponibilizar nas redes sociais, né, que a gente está trabalhando com o LinkedIn, disponibilizando os links e também por e-mail, né? Nós vamos recomendar só o pessoal já deixar os instaladores já descarregados de forma prévia nas máquinas, né? Para, dentro do possível, vocês irem acompanhando realmente a instalação. Porque nós vamos fazer do zero e... Quem tiver, vamos lá, Fred, quem tiver interesse de instalar na sua máquina uma demo de Symfony, pode fazer junto conosco ali, né, e seguindo passo a passo e fazendo. Quem quiser só assistir e acompanhar e fazer perguntas também fica à vontade. Não, perfeito. Ô Newton, sobre a questão da fibra, eu estava levantando aqui, tentando resumir um pouquinho, né, os requisitos mínimos. Eu prefiro depois encaminhar isso para todo mundo, encaminhar um link com as especificações, porque não adianta falar assim, é uma fibra monomodo, eu vou precisar de pelo menos 12 fibras para FP400, porque para cada zona eu vou usar 2, e aí vão me demandar 8, eu vou ter umas de reserva. Então, é um bate-papo que a gente realmente vai tendo de acordo com o contato com o produto. Eu acho que é mais fácil. Mais fácil mandar depois... junto com já tem essa outra pergunta que tinha que responder, vamos mandar isso, mandar os datasheets e a apresentação para todo mundo.
Vamos lá, pessoal. Última rodada de perguntas. Mais alguma? Acho que está todo mundo entendendo tudo, Fred. Acho que a tua apresentação foi boa. É um bom sinal. Mais uma vez, agradeço vocês pelo tempo, pela disponibilidade aí, estão participando. Esse já é o nosso 4º seminário. Os que já passaram estão no YouTube, no nosso canal, e a gente vai também disponibilizar esse aqui no YouTube para todo mundo poder acessar a hora que quiser, tirar dúvidas. Os nossos contatos estão na tela. Eu peço que, por favor, liga, manda e-mail, WhatsApp, a gente vai estar sempre disposto a ajudar e resolver as dúvidas, tentar trocar uma ideia, achar qual é a melhor solução para cada projeto de vocês. Em resumo, a gente nos últimos 3 webinários, pelo menos, a gente fez uma introdução ao que é proteção perimetral. Depois a gente apresentou o FlexZone, que é o cabo de fibra, o cabo microfônico, e hoje a gente falou das soluções de fibra ótica. O resumo da história é que a gente tem diversas soluções para proteger o perímetro de vocês e que a gente precisa discutir projeto a projeto. Então, o canal está sempre aberto, liga para a gente, manda um e-mail, diz, cara, tem aqui um projeto assim, com esse tipo, com esse perfil de cliente, que produto tu recomenda, qual que é a melhor solução? Esse é o trabalho do Fred, então a gente tem que puxar isso e fazer acontecer, estamos aqui para isso, contem conosco. Isso, perfeito. Muito obrigado, Newton. Mais uma vez, como a gente comentou nos outros webinars, essa é uma apresentação introdutória. Eu acho que o mais importante realmente é a gente ir discutindo e conversando sobre as demandas, as oportunidades e tudo mais. Bom, e as dúvidas de vocês, qualquer comentário será muito bem-vindo, porque vai orientando a gente até nos próximos webinars. Então, assim, com certeza alguns comentários aqui já vão estar dentro dos próximos webinars, quando nós formos trazer aí as outras soluções de monitoramento. E uma coisa legal, assim, eu vejo aqui no público que está presente, a gente tem nossos 3 públicos, vamos falar assim. A gente tem cliente final, a gente tem integrador e tem distribuidor. Para integrador e distribuidor, se vocês tiverem interesse em criar um webinar dedicado com alguns outros clientes, fazer um outro fórum, debater um produto específico, vocês podem nos procurar e a gente agenda. Cliente final também, quem aqui dessa lista é cliente final, que quiser debater alguma coisa, fala direto comigo e a gente marca. Então, assim, está bem aberto o canal, a gente está mostrando o que tem e fica à disposição de vocês. Semana que vem vai estar de novo muito interessante, convido todo mundo a participar. Muito obrigado e até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana.